A gente está falando como se a gente estivesse falando já para pessoas que estão diagnosticadas com TDAH. Agora, eu imagino que deve ter muita gente que te procura, porque no meu consultório é aumentou muito a demanda de pessoas que chegam falando assim: Eu acho. será que eu acho que eu tenho TDAH. E aí, a pessoa diz: eu acho que eu tenho TDAH. Por onde ela começa, na sua opinião? Eu acho assim, recentemente, a gente começou, principalmente eu acho que depois da pandemia, inclusive eu comecei a falar na internet sobre produtividade e gerenciamento de tempo, porque as pessoas estavam no home office, e o home office para quem é TDAH pode ser um inferno, e eu sei disso Por experiência. por, né, sentir na pele essa emoção. Então eu comecei a falar sobre isso na internet. Até que meu mentor chegou pra mim, o Eric Loureiro, chegou pra mim e falou assim: por que você gosta tanto de falar sobre esse tema? Eu falei: porque eu sempre me dediquei muito a isso, estudar neurolinguística por conta disso, porque eu sou TDAH. E ele me conhecia já há uns 8 anos. Ele falou: mas vem cá, você é TDAH? Eu nunca não soube disso. E, pois é. Meu processo de aceitação também demorou. Eu não me aceitava. Eu dava curso de concentração e de foco. Como é que eu ia falar para as pessoas que eu era TDAH? Eu achava que se eu falasse isso, a minha credibilidade ia piorar. Eu não podia fazer isso. Então eu escondia o meu TDAH, né? Que é um processo de aceitação. Que eu busco que as pessoas levem menos tempo do que eu levei hoje em dia, nesse processo de aceitação. Então, eu comecei a fazer isso porque eu sentia essa dor. A pandemia veio, colocou todo mundo dentro, trancado em casa. E eu falo que o TDAH não ficou só trancado em casa, ficou trancado dentro da própria cabeça. Porque Enlouquece. enlouquece. Um cérebro hiperativo, que ele fica assim, ele fica ali dentro preso. Gente do céu, Andando, eu pirei. Porque eu voltei para Belém para ficar com meus pais. Meus pais têm mais de 60 anos, todos os dois. E a gente perdeu, meu pai perdeu 2 irmãos, minha mãe perdeu um irmão. Foi em abril de 20. Perdemos um tio meu no sofá da casa, sem respirar. Porque não tinha ambulância, nem particular, nem pública, nada, não tinha. Os postos de saúde estavam com as portas fechadas. Fala assim, não tem jeito. Tinha gente caindo na porta do posto de saúde. Era a situação crítica, foi aquele ponto crítico da pandemia. E eu comecei a ficar apavorado. Não era nem Por você. por mim, eram por conta dos meus pais. E o meu pai, TDAHzão, queria ir no supermercado todo dia. Porque o meu pai não se aguenta quieto. Meu pai hiperativo, quer ficar fazendo coisa. Não, só fica aí e tal. Então a gente montou todo um esquema em casa, mas eu não saía nem comprar pão na esquina. Porque eu ficava com medo de ir pra rua pra trazer qualquer coisa pra dentro de casa. Entendeu? Então eu não saía de casa em hipótese alguma. E a minha ansiedade explodiu. E eu, nessa época, trabalhava com treinamentos presenciais. Inclusive esse, era de leitura, ajudar as pessoas a ler. Falei, lascou. Fiquei trancado dentro da minha cabeça, minha ansiedade foi lá pra cima. Foi aí que eu retomei com tratamento com medicação, que eu já tava sem usar medicação há 7 anos. Sem tomar nada de medicação. E aí minha pressão começou a subir. Como é que minha pressão subir? Aí eu fui no cardiologista. Falei, olha, eu sei que é emocional. Mas, pressão não tá subindo? Então tem que cuidar. Tem que ver se não tem alguma coisa aí. Fiz todos os testes, né? Ontem eu estava até conversando com a Janine da minha equipe, que estava explicando todos os testes que eu fiz. Fiz eletrocardiograma, fiz ecocardiograma, fiz mapa, que fica com um negócio 24 horas medindo. Fiz ergométrico, fiz todos os testes. O cardiologista chegou para mim e falou assim, seguinte, sua saúde é de atleta. Deve fazer uns 2 anos que não vem um paciente aqui com uma saúde cardíaca tão boa quanto a sua. Você sabe que é emocional. O cardiologista falou assim, e você sabe que o TDAH tem uma parte importante nisso aí. Porque eu falei pra ele logo que eu fui lá, contei todo o meu histórico, eu já fiz tratamento psiquiátrico, porque tem TDAH e tudo mais. Vamos tomar o remédio pra TDAH.
não quero tomar remédio para TDAH. Eu já tinha brigado com medicação uma época também, ido, voltado, tentado. Já tinha passado. Por isso que eu falo pro pessoal, olha, eu já passei por todos os momentos, por todos os tipos de profissionais. Eu vou te falar, tenho 41 anos, 21 é de diagnóstico quase. Então assim, ixi, se eu... Tem muita história O que aí, eu né? tenho de história para contar. Aí o que aconteceu? Depois desse cardiologista, e eu não tomei remédio para TDAH. Falei, não. Aí ele me passou um ansiolítico, que eu não gosto muito de tomar, mas tomei. E aí, depois de um tempo, voltei lá e tal, melhorou. Falei, melhorou, já tá controlado e tal. Ele falou, e o TDAH? Vamos tratar o TDAH. Aí eu falei assim, não, acho que não... Né? Ele falou, você não tá sentindo uma falta de disposição? Eu falei, eu tô. Lógico, em função dos neurotransmissores, ele estava lidando com um, com o outro. Você tem um nível mais baixo de noradrenalina e de dopamina. Isso é normal, esse teu comportamento. Principalmente agora você tem que tomar. Não tomei. A terceira vez que eu fui lá, que tal? Esse negócio de motivação, isso aí melhorou? Não. Tá bom, eu vou tomar. Ele me convenceu porque eu não queria tomar o remédio que eu tomava antes. Ele falou, não, tem um novo aqui, esse aí você vai testar, vai ser bom pra você, fica tranquilo, qualquer coisa vem aqui na semana que vem e tudo mais. Cardiologista. Olha pra você ver, quando o médico é bom... ele é informado. Quando o médico é bom, não adianta. Não adianta. O médico é bom, não tem jeito. E aí eu falei, meu... Aí comecei a fazer o tratamento, aí eu falei, putz, eu também hoje tô com uma cabeça, que é o que eu busco, através da informação, fazer com que as pessoas tenham. A gente tem que se conhecer. A gente tem que se cuidar. A gente tem que buscar todos os tipos de ajuda. A pessoa fala assim, eu tô tomando remédio, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Você tá fazendo terapia? Não tô fazendo terapia. Você tem que fazer. Você é TDAH. Mas é porque minha última psicóloga... Troca. Que nem o médico. Eu troquei de médico da última vez que eu tomei a decisão, que eu falei, não, eu vou fazer o tratamento, vou fazer certo, vou procurar um psiquiatra, né? Falei isso porque o cardiologista, não. Lá em São Paulo, vou procurar um psiquiatra e tal. Olha, deve ter sido uns 5. Até achar, né? Até achar. Porque eu falei assim, eu não vou me contentar com qualquer um. Eu quero um que funcione. Porque tinha psiquiatra que eu tinha que prescrever. Eu tinha que prescrever para mim a miligramagem, porque o psiquiatra estava mais perdido. Você tinha mais anos de formação de TDAH do que o psiquiatra tinha de formação, né? E o que você acha, Bruno, desse tipo de diagnóstico que para mim vem muito no consultório de um dia? Então, assim, o paciente foi no psiquiatra e aí ele descreveu determinadas coisas. E, por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente, ela começou a descrever algumas coisas que foi chamado de TDAH, tá? E ela começou a me falar de uma certa desatenção, não sei o quê. Em determinado momento, ela me falou de uma seletividade alimentar absurda, a ponto de que, assim, o feijão não mistura com arroz. Ou eu como feijão, ou eu como arroz. Eu, na hora, né, isso me chamou a atenção, comecei a fazer algumas perguntas. Eu falei assim... e você sempre teve essa seletividade alimentar? Isso veio de um tempo pra cá? Não, sempre fui assim, desde criança, não sei o quê. Eu falei, você sente essa mesma questão com relação a tecidos? De repente, algumas peças de roupa te incomodam muito e tudo mais. Aí ela foi falando, aí ela peguei e falei assim, e o que a psiquiatra te falou disso? Ela falou assim, não falou nada, não falei pra ela. Aí eu falei assim, como é que você faz uma anamnese que não entra alimentação? Eu juro. Eu não entendo. E aí, o que eu tenho falado muito é, gente, tenha autoconsciência. Se você for no médico e ele te der um diagnóstico de um dia, procura outra visão. Eu vou te falar o que eu acho, assim, tá? Sobre essa questão. Por favor, eu quero a sua opinião sincera. Eu acho que, primeiro, tem que ser um médico especialista. Por quê? O médico que não é especialista em TDAH, qual é o problema da grande maioria dos médicos e dos psicólogos também? Sim. Ele não entende. Aí o que ele faz? Ou ele finge que entende, e aí faz qualquer coisa, ou então ele trata o que ele sabe, até onde ele enxerga. Aí faz assim, isso aí eu sei que eu consigo resolver. Então, não, pode deixar. Calma que a gente vai fazer isso aqui, porque isso aqui eu sei, então eu vou cuidar. E aí o resto, quantos pacientes com TDAH não são tratados de ansiedade, de depressão, 10, 15 anos,
Não resolve nada, a situação da pessoa só complica, cada vez mais a dosagem da medicação é maior, faz terapia, às vezes não sei quantos anos, nada resolve. Gente, a causa raiz não tá aí. Tem alguma outra coisa. Pode ser TDAH, como pode ser outro transtorno também. Sim. Certo? Aí tem que fazer uma investigação para poder saber. Agora, se uma paciente dessa já vem sendo tratada, não sei quanto tempo, será que não dá, né? Tem alguma coisa aí atrás. Só que o que acontece? Por isso que eu digo, tem que ir num especialista.